Muito obrigado. Muito obrigado e muito boa tarde a todos. É uma enorme honra estar aqui hoje nesta importante comemoração dos 50 anos do Código Civil, em especial neste painel. Na confluência entre o direito civil e o direito do consumo, muitos temas poderiam ser aqui tratados. No entanto, como estamos em plena revolução tecnológica e digital, com novos problemas para o direito dos contratos em geral e o direito dos contratos de consumo em particular, pareceu-me que seria interessante verificar em que medida as soluções existentes servem para os resolver ou se temos de encontrar novas regras para estes novos problemas. É uma boa forma de testar a modernidade do Código Civil e de outros diplomas do direito dos contratos. Vou tratar sucessivamente de 6 desafios lançados ao direito dos contratos nos últimos anos pelo mercado digital: Big Data, dados pessoais, Internet of Things, plataformas digitais, conteúdos digitais e impressoras 3D. Primeiro aspecto, Big Data. Começa-se por assinalar a influência dos Big Data, os megadados, na contratação. Esta nova realidade consubstancia-se na recolha, armazenamento e tratamento automatizado de um conjunto enorme de dados e permite uma cada vez maior personalização da oferta de bens e serviços. Com a informação que circula na internet, é possível, sem utilizar informação específica relativa a uma determinada pessoa, perceber o comportamento dessa mesma pessoa com base no comportamento das pessoas com as mesmas características. Por exemplo, os Big Data podem indicar que um anúncio colocado no Facebook tem um impacto X nas pessoas que residem em determinado local, acedem à internet a determinada hora e gostam de determinada página. Isto permite, com uma exatidão nunca antes conseguida, antecipar o comportamento de pessoas que correspondem a determinadas características e, com base em dados a elas relativos, orientar a informação transmitida. É possível, entre outros aspectos, que a proposta contratual dirigida à pessoa A, relativa a um determinado bem ou serviço, tenha cláusulas diferentes da proposta dirigida quanto ao mesmo bem ou serviço à pessoa B, por se saber que aquela tem tendencialmente mais interesse em celebrar o contrato. Outra hipótese é a personalização de bens e serviços. Num exemplo simples, cruzando a data de nascimento e as páginas consultadas por uma pessoa com o tráfego geral em determinada página ou páginas da internet, é possível que seja emitida uma proposta relativa à camisola do clube dessa pessoa, com uma imagem do número nas costas correspondente ao ano de nascimento ou à idade, por exemplo. Segundo aspecto, dados pessoais. Os dados pessoais são atualmente considerados o novo ouro ou o novo petróleo, sendo um importante bem transacionável e constituindo por si só um desafio para o direito dos contratos. Vejamos em que medida. O artigo 874 do Código Civil define contrato de compra e venda como o contrato pelo qual se transmite a propriedade de uma coisa ou outro direito mediante um preço. O artigo 879, a linha C, estabelece que a compra e venda tem como efeitos essenciais, entre outros, a obrigação de pagar o preço. O preço corresponde, em princípio, a dinheiro. Será que os dados podem ser considerados um preço? Para uma empresa tecnológica, os dados fornecidos pelo utilizador em troca do bem são, em muitos casos, muito mais valiosos do que uma contrapartida financeira. Para a empresa gestora do jogo Pokémon Go, tem muito mais valor a informação inserida no jogo, fotos, por exemplo, do que um valor de 1 ou 2 euros que pudesse ser pago pelos utilizadores pela aplicação. A consequência é a de que não podemos considerar estes contratos, em que não é pago um preço, mas são fornecidos dados, como contratos gratuitos. Existe uma contraprestação, e essa contraprestação tem um valor tal que, no mínimo, equilibra as prestações, podendo até, em alguns casos, desequilibrá-la, dada a relevância dos dados fornecidos. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre certos aspectos relativos aos contratos de fornecimento de conteúdos digitais, de 9 de dezembro de 2015, preocupa-se com esta questão, estabelecendo no artigo 3º que a diretiva é aplicável a qualquer contrato em que o fornecedor fornece ao consumidor conteúdos digitais ou se compromete a fazê-lo e, em contrapartida, é pago um preço ou o consumidor fornece ativamente outra contrapartida que não dinheiro, sob a forma de dados pessoais ou quaisquer outros dados. Julgamos que se justifica desde já uma interpretação atualista das normas vigentes, no sentido de considerar onerosos
os contratos pelos quais são transmitidos bens ou serviços contra o fornecimento de dados. Em caso de dúvida entre o regime do tipo gratuito ou do tipo oneroso, deve aplicar-se o regime do tipo oneroso, por exemplo, compra e venda e não doação. Levanta-se, no entanto, um problema adicional, relacionado com o direito ao apagamento dos dados, previsto no artigo 17 do Regulamento 2016-679 da União Europeia, relativo ao tratamento de dados pessoais. Se o contraente que forneceu os dados retirar o seu consentimento, qual é a consequência para o contrato que tinha como contraprestação o fornecimento desses dados? O contraente deixará naturalmente de ter acesso ao bem ou serviço a partir desse momento. Fica, contudo, em aberto a questão de saber se o apagamento dos dados tem consequências no que respeita ao período anterior a esse apagamento, nomeadamente se o titular dos dados tem de compensar a contraparte. Terceiro aspecto, Internet of Things. A Internet of Things, Internet das Coisas, também constitui um desafio para o direito dos contratos em geral e para o direito do consumo em particular, na medida em que permite uma contratação cada vez mais automatizada. A Internet of Things consiste na ligação das coisas, como eletrodomésticos ou meios de transporte, entre muitos outros, à internet, garantindo uma gestão inteligente dessas coisas. Num já clássico exemplo, sem relevância contratual, podemos perguntar de que forma um self-driving car deve estar programado perante a situação em que uma criança aparece à sua frente, sendo a única hipótese para não a atropelar, o embate no muro que porá em perigo a vida dos seus ocupantes. Agora, com relevância contratual, podemos pensar no frigorífico da nossa casa, que, tendo a informação de que já só há um iogurte, contrata diretamente com um supermercado online, encomendando mais iogurtes. À partida, pelo menos no atual estado de evolução tecnológica, não se pode concluir que estes contratos sejam celebrados entre coisas. As coisas são programadas por pessoas para a emissão de declarações contratuais. E estas, as declarações contratuais, são-lhes, portanto, imputáveis. Já o artigo 33 do Decreto-Lei 7 de 2004, que regula o comércio eletrónico, estabelece desde há mais de 10 anos, uma eternidade neste domínio, que à contratação celebrada exclusivamente por meio de computadores, sem intervenção humana, é aplicável o regime comum, salvo quando este pressupuser uma atuação, sendo aplicáveis as disposições sobre erro na formação da vontade, se houver erro de programação, na declaração, se houver defeito de funcionamento da máquina, ou erro na transmissão, se a mensagem chegar deformada ao seu destino. Não podendo a outra parte opor-se à impugnação por erro, sempre que lhe fosse exigível que dele se apercebesse, nomeadamente pelo uso de dispositivos de detecção de erros de introdução. No entanto, os deveres de informação pré-contratual, por exemplo, não são, nestes contratos, transmitidos pelo profissional ao consumidor em tempo útil antes da celebração do contrato, de forma clara e compreensível, como exige o artigo 4º do Decreto-Lei 24 de 2014, que regula os contratos celebrados à distância. Deixo uma última nota a propósito deste tema. A Internet of Things já está a evoluir para a Internet of Everything, se quisermos a Internet de tudo, que consiste na conexão em rede de pessoas, processo, dados e coisas. Plataformas digitais. As plataformas digitais como a Uber, a Airbnb, a Booking ou o OLX, são apenas exemplos, trazem novas dinâmicas à contratação. As relações deixam de estar circunscritas a duas partes, surgindo terceiros que, com graus de intervenção diversos, têm uma grande importância na economia contratual. Além de pôr em causa o conceito tradicional de consumidor, estes contratos constituem um teste para as regras gerais que, no Código Civil ou em legislação dispersa, regulam os contratos. É igualmente visível uma mudança de paradigma no que respeita às formas de proteção do consumidor, associadas às novas tecnologias e às redes sociais, cada vez mais baseadas no autocontrole da qualidade dos bens e serviços pelos próprios consumidores, através de mecanismos de avaliação em linha da experiência com o profissional. As reviews, em português comentários, opiniões, análises, feitas por outros consumidores, são muitas vezes fundamentais na decisão de contratar. Já o eram antes, mas o ritmo atual de circulação da informação institucionalizou-as. Atualmente, ninguém ignora, por exemplo, a pontuação da Booking antes de marcar um hotel.
foram integradas nas estratégias de marketing dos profissionais, em particular dos intermediários que atuam no mercado digital. Um dos grandes desafios do direito civil nos próximos anos, em particular na área do direito do consumo, será regular adequadamente estes mecanismos de avaliação, garantindo a sua autenticidade. Quinto tema, os conteúdos digitais. Os conteúdos digitais estão, no geral, no centro da revolução tecnológica em curso. Com a democratização do acesso a computadores e telefones inteligentes, smartphones, todos eles ligados à internet, passaram a ser cada vez mais comuns os contratos que têm como objeto conteúdos digitais, podendo considerar-se que têm mesmo uma função central na contratação contemporânea. Estes contratos são naturalmente ignorados pelo Código Civil, mas também por legislação mais recente, da primeira metade do século XXI, como a que regula o comércio eletrónico. A Diretiva 2011/83/UE, de 25 de outubro de 2011, relativa aos direitos dos consumidores, regulou, ainda que de forma tímida, alguns aspectos relacionados com os conteúdos digitais. Na transposição da Diretiva, o artigo 8º, número 1 da Lei de Defesa do Consumidor, impõe deveres de informação sobre, entre outros aspectos, a funcionalidade dos conteúdos digitais, nomeadamente o seu modo de utilização e a existência ou inexistência de restrições técnicas, incluindo as medidas de proteção técnica. E qualquer interoperabilidade relevante dos conteúdos digitais, com equipamentos e programas informáticos de que o fornecedor ou prestador tenha ou possa razoavelmente, de que o fornecedor ou prestador tenha ou possa razoavelmente ter conhecimento, nomeadamente quanto ao sistema operativo, a versão necessária e as características do equipamento. A interoperabilidade é um aspecto muito relevante no que diz respeito a conteúdos digitais, uma vez que só esta garante a utilização do conteúdo digital em diferentes equipamentos por parte do consumidor. Também na transposição da diretiva, o Decreto-Lei 24/2014 define conteúdo digital e estabelece regras quanto à informação pré-contratual e ao direito de arrependimento, quando este seja o objeto do contrato. Tendo em conta as especificidades dos conteúdos digitais, a União Europeia está, como já se referiu, a preparar legislação sobre contratos de fornecimento de conteúdos digitais. A proposta de diretiva, que já referi, visa regular os contratos de fornecimento de conteúdos digitais, revelando algum paralelismo com o regime da venda de bens de consumo, em Portugal, regulada pelo Decreto-Lei 67/2003. E abro aqui um pequeno parênteses. Infelizmente, não se aproveitou a transposição da diretiva sobre venda de bens de consumo para alterar o regime da venda de bens onerados e da venda de coisas defeituosas do Código Civil. Isto apesar de ter havido um excelente projeto neste sentido, elaborado, aliás, pelo professor Paulo Mota Pinto. Espera-se que esta nova diretiva seja aproveitada para retomar esse projeto. Diria que qualquer desculpa é boa para alterar aquelas regras do Código Civil. A proposta, fechando o parênteses, a proposta de diretiva retoma o conceito de conformidade, especificamente no domínio dos conteúdos digitais. Os critérios de conformidade são indicados no artigo 4º. Conteúdo digital tem que ser da quantidade, qualidade, duração e versão e ter a funcionalidade, interoperabilidade e outras características de desempenho, como a acessibilidade, continuidade e segurança, conforme exigido pelo contrato, inclusivamente em quaisquer informações pré-contratuais que façam parte integrante do contrato. Os conteúdos digitais têm ainda que ser adequados a qualquer finalidade específica para a qual o consumidor os destine e que tenha sido comunicado ao fornecedor no momento da celebração do contrato e que o mesmo tenha aceitado. Os conteúdos digitais têm que ser fornecidos juntamente com quaisquer instruções e apoio ao cliente exigidos pelo contrato e ser atualizados tal como estipulado no contrato. A integração no ambiente digital do consumidor também constitui um critério de conformidade, havendo falta de conformidade se o conteúdo digital for incorretamente integrado pelo fornecedor. Eu posso ter um ficheiro, eu tenho um software, um programa, um ficheiro que é ótimo, o ficheiro funciona na perfeição, mas não foi integrado corretamente no meu smartphone. Eu não o consigo utilizar, não tem qualquer utilidade. Ou se, sendo integrado pelo consumidor, que eu diria que é o que acontece na generalidade dos casos, a incorreção for devido a deficiências nas instruções de integração emitidas e elaboradas pelo profissional. O artigo 8º determina ainda que no momento em que os conteúdos digitais forem fornecidos ao consumidor, devem estar isentos de quaisquer direitos de terceiros,
incluindo em matéria de propriedade intelectual, de modo a que os conteúdos digitais possam ser utilizados em conformidade com o contrato. Igualmente relevante para a União Europeia é, naturalmente, o acesso aos conteúdos em qualquer Estado-membro. Esta preocupação está na base da proposta de regulamento, também de 9 de dezembro de 2015, que visa assegurar a portabilidade transfronteiras dos serviços de conteúdos em linha no mercado interno. O objetivo passa, no essencial, por impor aos prestadores de serviços de conteúdos em linha a obrigação de garantir o acesso ao utilizador, não só no Estado-membro da sua residência habitual, mas também no Estado-membro da sua residência temporária. Por fim, impressoras 3D. No âmbito da revolução tecnológica e digital em curso, é ainda importante perceber a influência que as impressoras 3D poderão ter na produção de bens a médio prazo. Será que o consumidor vai ser o novo produtor? A impressora 3D permite materializar numa coisa um conteúdo digital. Vejamos um exemplo. Num primeiro momento, o designer faz um desenho de um sapato através de um computador com as instruções necessárias para a sua impressão. Depois, esse designer coloca o fecheiro que contém o desenho no mercado, podendo ser adquirido por qualquer interessado, produtor ou consumidor final. Por fim, o adquirente pode imprimir o fecheiro numa impressora 3D e, no final da impressão, tem um sapato. É muito difícil prever, neste momento, qual será o impacto desta realidade, mas não deixa de ser evidente o papel central que os conteúdos digitais cada vez mais ocupam na economia. Com as impressoras 3D, mais do que a coisa propriamente dita, o ficheiro, ou seja, o conteúdo digital, é que tem de estar conforme com o contrato celebrado. Estas são apenas algumas das questões colocadas pelo mercado digital, sendo que, provavelmente, enquanto estiveram a ouvir-me, um novo desafio terá nascido para o direito dos contratos no ambiente digital. Muito obrigado pela vossa atenção.